Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Diácono WS. Hoje vamos tratar de um tema fundamental para a fé cristã. O que tem mais autoridade, a tradição ou as Sagradas Escrituras? Muitos afirmam que a tradição surgiu antes da Bíblia e, por isso, estaria acima dela. Chegam a dizer que o princípio de sola Escritura é uma invenção tardia e sem fundamento histórico ou bíblico. Mas será isso mesmo? Será que a Bíblia ensina que a tradição está acima da palavra de Deus? Se a tradição está acima das Escrituras, e as Escrituras sagradas foram escritas posteriormente, não estaria escrito que as tradições estão acima da Bíblia? Fique conosco até o final, porque a resposta pode transformar a forma como você entende a fé cristã. Na segunda carta a Timóteo, o apóstolo Paulo afirma de forma clara: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão e para a correção, e para a instrução na justiça. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Paulo não diz que parte da Escritura é inspirada, nem que ela depende da tradição para ser autoridade. Ela diz toda a Escritura. Alguns argumentam que Paulo estaria se referindo apenas ao Antigo Testamento, já que o Novo ainda estava sendo escrito. Isso é verdade, em parte, mas o ponto central permanece. A autoridade da Escritura vem de Deus, não da tradição. Além disso, o próprio Novo Testamento reconhece os escritos apostólicos como palavra de Deus, como vemos em 2 Pedro, capítulo 3, versículos 15 e 16, onde as cartas de Paulo são chamadas de Escritura. Agora, vamos às palavras do próprio Cristo. Em Mateus, capítulo 15, versículo 1 a 9, Jesus confronta os fariseus e escribas, que se orgulhavam de suas tradições religiosas. Ele cita o profeta Isaías: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Isaías 29, versículo 13, e Mateus, capítulo 15, versículos 8 e 9. O mesmo episódio é narrado em Marcos, capítulo 7, versículos 5 a 13, onde encontramos uma das declarações mais fortes de Jesus, invalidando a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitem. Jesus não condenava toda qualquer tradição. Ele condenava qualquer tradição que anule e contradiga ou se coloque acima da palavra de Deus. Isso é fundamental saber e entender. O Novo Testamento é consistente nesse ensino. O apóstolo Paulo adverte: tenham cuidado para que ninguém os escravize por meio das filosofias vãs e enganosas baseadas na tradição humana. Colossenses capítulo 2, versículo 8. E ainda, essas coisas têm aparência de sabedoria, mas não têm valor algum. Colossenses 2, versículo 23. Em Atos, capítulo 5, versículo 29, os apóstolos afirmam algo que ecoa por toda a história da igreja. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Não existe em toda a Bíblia uma única passagem que coloque a tradição acima das Escrituras, nem no Antigo e nem no Novo Testamento. Agora, alguém pode perguntar, mas e os pais da igreja? Eles não defendiam a tradição acima da Bíblia? A resposta é não. Ouça o que os mesmos disseram. Irineu de Leão, que viveu no século II, combatendo heresias, afirmou: aprendemos o plano da nossa salvação por meio daqueles a quem o Evangelho chegou até nós, o qual eles primeiro proclamaram e
e depois, pela vontade de Deus, nos transmitiram nas Escrituras. Atanásio de Alexandria, que viveu no século IV, declarou: as Sagradas Escrituras, dadas por inspiração divina, são suficientes para a exposição da verdade. Agostinho de Hipona escreveu: somente às Escrituras canônicas devo tal reverência que creio firmemente que nenhum de seus autores errou. Estes homens valorizavam a tradição como testemunho histórico, não como autoridade superior à palavra de Deus. Para eles, a tradição serve à Escritura, não o contrário. É importante esclarecer: só a Escritura não significa rejeitar história, concílios ou pais da Igreja. Significa que as tradições são úteis, quando não contradizem a Bíblia. Significa afirmar que somente a Escritura é a autoridade final e infalível para a fé e a prática cristã. Tradições são úteis, mas falíveis. A palavra de Deus é inspirada, eterna e suficiente. Quando alguém afirma que a tradição está acima das Escrituras, acaba criando uma tradição que contradiz a própria Escritura. Filhos de Deus, o chamado de Cristo, claro, não seguimos homens, não seguimos sistemas, seguimos a palavra de Deus. Jesus, Filho de Deus, ele que é o próprio Deus, disse: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. João, capítulo 8, versículo 31. Que possamos amar a história da igreja, respeitar os pais da fé, mas jamais colocar qualquer tradição acima daquilo que Deus revelou nas Escrituras. Se esse vídeo falou ao seu coração, compartilhe, deixe seu like e ajude essa mensagem a alcançar mais pessoas. Um forte abraço a todos e em té!